Muito bom dia a todos vocês. A minha primeira palavra é muito prática e muito para nós aqui da Memorial. Eu acho que o que aconteceu aqui essa semana foi o começo do Armagedon. Acho que a semana que vem nós vamos continuar com a tribulação, mas depois vem o reino, gente. Não se preocupem, vai dar tudo certo. Nós estamos no meio de tudo. Quem passou aqui durante a semana não podia acreditar que a gente ia ter o que a gente tem aqui agora. Então, muito bom. Nós somos muito gratos a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós aqui na Memorial também. Vocês todos são muito bem-vindos e vocês não imaginam como eu me sinto diante de vocês, começando essa série de mensagens sobre o futuro das nações. Por um lado, é um prazer enorme tratar de um assunto tão rico e tão importante para todos nós que cremos na palavra de Deus, né? Mas, por outro lado, eu conheço as minhas limitações e conto com a compreensão de todos vocês para essas mensagens. Peço que lembrem que eu não sou nenhuma autoridade sobre esse assunto, mas eu sou um amante da palavra de Deus e especialmente da profecia bíblica. Eu sou um eterno estudante desse assunto, né, aluno desse assunto, e tenho certeza que eu estou apenas tocando em algumas das tantas riquezas da Bíblia a respeito de profecia. Também eu preciso dizer para vocês que eu tenho um compromisso com o entendimento da profecia bíblica. E o meu compromisso é muito simples, muito fácil de entender. Eu não tenho compromisso nem com a escola onde eu estudei teologia, aliás, uma excelente escola, sou grato a Deus por isso, nem com os professores que eu tive, que foram ótimos, que marcaram a minha vida, e não é com autores de muitos livros que eu li, nem com alguma escola de interpretação que existe a respeito de profecia. Não é nem com os meus próprios estudos e nem com a minha própria opinião. A Bíblia é que é a verdade eterna de Deus. A nossa compreensão é humana. Ela é sujeita a enganos e a limitações. Muitas coisas a gente realmente não compreende como são ou como serão, mas aquilo que a gente compreende, a gente compartilha. Então, o único conceito que dirige toda a minha compreensão sobre profecia bíblica, sobre esse livro, desde a primeira palavra até a última, é a seguinte, vocês vão ler isso na tela. Cada uma e todas as profecias bíblicas ou já se cumpriram, ou agora estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Então vejam, eu posso não entender, eu posso entender errado, eu posso entender uma parte, eu posso não acreditar, eu posso acreditar, eu posso ter a opinião que eu quiser. Todas as profecias bíblicas se cumprirão. Porque Jesus mesmo disse, pode passar o mundo, pode passar os céus, pode passar tudo, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não vai falhar, e nenhum dos seus itens. Tudo será cumprido, como tem sido até o dia de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu quero estabelecer alguns pressupostos bíblicos. O que são pressupostos? Pressupostos são aqueles pilares básicos aonde nós sustentamos a nossa fé. Então, eu quero compartilhar alguns desses pressupostos. Primeiro, de um só homem, Deus fez toda a humanidade. De um só homem, Deus fez toda a humanidade. Lá em Atos capítulo 17, versículos 24 até 27, nós lemos o seguinte,
Preste atenção nessa leitura. Eu quero chamar a sua atenção que isso está escrito no Novo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção que isso está escrito de uma forma para edificar e para esclarecer a vida dos discípulos de Cristo. Isso é para nós, para a nossa compreensão. Está escrito como a verdade de Deus. Vejam o que está escrito. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deus criador de todas as coisas. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Deus é muito maior do que isso. E não é servido por mãos humanas, porque não necessita de coisa alguma. Nada do que nós fazemos pode afetar a Deus, melhorar a Deus ou qualquer coisa assim. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Nada existiria se não fosse Ele. Agora vejam só. De um só homem, Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora que ele não esteja longe de nenhum de vós. Vamos deixar esses versículos na tela, olha só. Ele de um só homem, ele criou todas as nações da terra. Então Deus conhece cada nação, Deus sabe o futuro de cada nação, como Deus sabe o futuro de cada homem. E ele decidiu, observem só, de antemão, onde se estabeleceriam, para onde essas nações iriam, e por quanto tempo. Algumas nações habitaram um certo lugar no mundo, e logo depois ou acabaram ou mudaram de lugar. Algumas voltaram para um lugar e foram para outro lugar, tanto faz, mas Deus sabe tudo. Deus conhece cada passo de todas as nações do mundo. Isso está escrito no Novo Testamento. Palavra dita pelo apóstolo Paulo, registrado no livro de Atos. Não é difícil de entender isso. Isso não precisa de interpretação. Isso só precisa de fé. Assim está escrito, assim é e assim será. Porque essa é a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 20, diz assim: o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O nome Eva significa mãe de todos os homens. Existe uma teoria por aí que tinha uma segunda Eva, né? Isso é muito comum hoje, muito popular. Mas não tem segunda Eva coisa nenhuma. Tem uma só que é o que a Bíblia diz que é, e essa que ganhou esse nome que Adão deu para ela e que é a mãe de todos os homens. Não tem outra mãe de todos os homens como essa daqui. Então, nós cremos que essa é a explicação lógica e verdadeira sobre a origem de toda a humanidade e a origem de todas as nações. Deus disse que todos os povos da terra são descendentes de Adão. Deus determinou, inclusive, onde eles deveriam viver. E Deus confirmou também o tempo que eles habitariam naquela terra. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no seu lugar. Deus é quem faz isso. A sua soberania age também na história de todas as nações da terra. O propósito de Deus foi sempre o de se revelar, de se tornar conhecido pelas nações, mas quase todas elas decidiram seguir os seus próprios caminhos e os seus próprios deuses. Deus tem insistido em dar oportunidades às nações para reconhecerem a sua existência, a sua soberania e o seu amor para com elas. Mas muitas delas têm rejeitado a revelação e o amor de Deus. Como, por exemplo, a Bíblia não pode mais ser ensinada, não pode ser lida, em alguns lugares não pode nem existir.
E nem se pode falar do Deus Criador dos céus e da terra. Essas nações que assim procedem pagarão um alto custo por terem virado as costas a Deus. Assim como o homem, quando se rebela contra Deus e anda em caminhos diferentes por sua própria conta, assim as nações também fazem. E assim como os homens receberão o seu castigo, as nações receberão o seu castigo também. Segundo pressuposto, dos 3 filhos de Noé, surgiram todos os povos da terra. Aí nós temos o episódio do dilúvio, que conforme diz a Bíblia, terminou com todos os seres humanos que existiam naquela época, por causa da sua maldade. E então o que Deus fez, Ele recriou a humanidade através de um casal, Noé e sua esposa, e através dos seus 3 filhos e as suas respectivas esposas. Vejam o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Depois nós vamos ver sobre esse povo Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Então a humanidade começou de novo, tinha começado através de Adão e Eva, mas ela foi destruída. Deus só separou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Então ele recomeçou a humanidade através desses 3 filhos que deram 3 grandes linhagens para a humanidade. Os filhos de Cam, Camitas, os filhos de Sem, os Semitas, e os filhos de Jafé, os Jafetitas. Todas as nações do mundo estão numa dessas 3 raízes e vertentes da humanidade. Gênesis capítulo 10, o primeiro versículo diz assim, que é onde existe o que a gente chama de a tabela das nações. Esse é o relato das famílias de Sem, Cam e Jafé, e dos 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. E mais adiante um pouquinho, no versículo 32, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Observem essa última expressão. Todas as nações da terra vieram desses 3 clãs, depois do dilúvio: Sem, Cam e Jafé. Queria que vocês olhassem um gráfico agora, uma imagem na tela, para terem uma ideia. Esse é o mundo conhecido na pré-história da humanidade aí, e ali do Oriente Médio, esses 3 filhos foram enviados para lugares e direções diferentes da terra. Então os Jafetitas, os Semitas e os Camitas. Claro que nós temos alguns episódios depois que modificaram isso e ampliaram isso até os confins da terra, como a gente vê hoje. Mas originalmente essa foi a divisão dos povos. Ao norte, dali de Israel, da Palestina, da região ali da Mesopotâmia também, e para o leste. Depois para o sul, aonde ficam os países árabes também, e depois para o oeste ali, para onde foram os Camitas, que inclui a península da Arábia e também o norte da África, e depois esse povoado todo, esses povoados se espalharam, como a gente vai ver na Bíblia. A Bíblia ensina isso. Só que isso gera muitas perguntas, que parece que a Bíblia não responde, mas não é assim. Embora a Bíblia não seja um tratado científico, ela tem informações
que combinam perfeitamente com as últimas pesquisas de todas as ciências relacionadas à origem da humanidade, dos povos e da terra onde nós habitamos. E eu quero propor que vocês compreendam uma coisa que talvez alguns nunca tenham ouvido falar. Mas é muito provável que antes do dilúvio, e talvez até um pouquinho depois, a terra toda, terra como terra, lugar habitado, continentes, eles, como nós conhecemos hoje, eles estavam unidos num continente só. E a ciência dá para isso o nome de Pangeia. Esse continente só se chama Pangeia. E eu quero que vocês vejam na tela uma imagem de como poderia ter sido esse continente único. Talvez não seja exatamente desse formato, mas essa é uma possibilidade. Isso faz parte de alguns estudos e algumas propostas. Existem várias outras que também pressupõem a existência de um só continente. Mas esses continentes, eles foram se dividindo. Eles foram aos poucos se espalhando. Hoje já é certo na ciência de que a Terra toda está dividida no que eles chamam de placas tectônicas. E essas placas que dão origem aos continentes, elas estão se movendo e estão se separando. Uma dos grandes problemas dessas placas se movendo está nos Estados Unidos, na Califórnia, a chamada falha de Andrews. E os cientistas sabem que esta fenda embaixo do mar está se separando. E isso provavelmente vai gerar alguns transtornos, e para não dizer assim, alguns episódios catastróficos naquela região. Estou citando uma só para saber do exemplo disso. Então essas placas estão se separando até o dia de hoje. Elas estão se movendo até o dia de hoje. Os continentes não estão fixos num lugar só. Eles são como ilhas e que se movem com o mover da crosta terrestre. Vejam esse vídeo, um vídeo de 30 segundos, que mostra um pouco como esses continentes se dividiram para chegar ao mapa mundi que nós temos hoje. Dê uma olhada nesse vídeo. É impressionante, né? Parece que todos eles se encaixam como uma pedra de um quebra-cabeça, e em algum momento eles foram se separando. Agora você talvez pergunte, né? O que a Bíblia tem a ver com tudo isso? Eu vou dizer, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. É só a gente prestar atenção no que ela diz. E essa é o terceiro pressuposto sobre as nações. É que houve uma separação dos continentes na época de um homem chamado Peleg. Peleg. Olhem só o que diz em Gênesis capítulo 10. Lá no mesmo capítulo de Gênesis que fala sobre a origem das nações. Capítulo 10, versículo 25. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. Olhem só, em sua época a terra foi dividida, foi separada, e o irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Éber era tataraneto de Noé e bisneto do seu filho Sem. O seu primeiro filho recebeu o nome Peleg. E este nome tem um significado importantíssimo.
significa a divisão da terra em ilhas. Nós usamos esse nome para definir um conjunto de ilhas. Essa palavra Peleg vem até nós hoje. Nós em português usamos essa palavra. Quando nós falamos arquipélago, pélago é Peleg, arque são muitos. Então Peleg significa ilhas. Hoje nós chamamos em português de um monte de ilhas, nós chamamos de arquipélago, por causa disso que a Bíblia diz, por causa desse homem que se chama Peleg, e porque Deus separou a terra em continentes. Esse processo, como eu disse, ele continua acontecendo até o dia de hoje. Então, depois do dilúvio, a terra começou a se separar. E depois, na época de Babel, a Bíblia diz que esses povos foram espalhados por toda a terra e continuaram se espalhando por toda a terra. Talvez isso explique a origem de alguns povos em alguns cantos do mundo, que a própria ciência não sabe como chegaram lá. Talvez a Bíblia tenha uma pista muito importante para a ciência mesmo descobrir como que essas nações tiveram a sua origem. O quarto pressuposto: após a Torre de Babel, Deus espalhou os povos por todo o mundo. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 11, versículos 6 a 9. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Os homens estavam unidos para fazer o mal, e Deus pôs um ponto final nisso. E Deus os separou por línguas, cada um com uma língua diferente. E eles foram espalhados por todo o mundo. Essa é a origem de todas as línguas antigas que existiram no mundo. Deus criou cada idioma diferente. Cada pessoa falava um idioma diferente. E Deus separou essas famílias e essas pessoas pelos cantos do mundo, dando também origem não só às nações da terra, mas ao idioma de cada uma dessas nações. Quero que vocês vejam 3 mapas agora, 3 gráficos, e nós não vamos, infelizmente nós não temos como analisar tudo isso, mas gráficos que falam a respeito dos povos da terra e como que eles são classificados lá em Gênesis, dentro dessa divisão dos semitas, como está aí nesse gráfico, começando com Sem, e como Deus definiu ali, tinha 70 famílias, foram 70 línguas diferentes e deram origem a 70 nações naquela época na antiguidade. Vejam o próximo gráfico com os filhos de Cam. Eu não consigo ler ali. Que foram para o lado da África, do norte da África e muitos dos países islâmicos também. E ali tem muitas nações que estão com nome antigo, mas tem tudo a ver com os nomes e as origens de nações modernas. E o terceiro mapa também, que fala então do filho de Jafé, que foi para o Oriente e foi especialmente para o norte
do Oriente Médio e para o oeste, onde está a Europa toda, que todas as nações da Europa têm uma origem em Jafé, um dos 3 filhos, e as nações do Novo Mundo, né, do nosso continente, das Américas, por exemplo, que vieram todos de origem de nações da Europa também. Nós, infelizmente, não temos como estudar cada um desses. Alguns desses nós ainda vamos pegar um pouco mais para frente, mas isso é um estudo que daria aqui um curso de seminário durante 6 meses, e não é o nosso caso, né? O quinto pressuposto que eu quero colocar é que todas as nações na Bíblia, elas estão divididas em 3 grandes grupos, diferentes dos filhos de Noé. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, nós temos num versículo a pista para compreender como que Deus enxerga hoje todas as nações no mundo. Diz assim o texto, 1 Coríntios 10, 32. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem os da igreja de Deus. Então nós temos aqui 3 grandes grupos: os judeus, Israel, os gentios, e a Bíblia chama de gentio todos os povos que não são Israel. Israel e os gentios. Mas além disso, a Bíblia inclui, especialmente o Novo Testamento, embora que esteja profetizado no Velho também, um povo novo, que nunca tinha existido, que é justamente a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é hoje o povo de Deus que não tem o seu hino, não tem a sua bandeira e não tem nem sequer a sua terra aqui neste mundo. Mas a igreja é a reunião orgânica, existencial, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então hoje, não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. Os judeus, se quiserem ser salvos, precisam crer em Jesus. Os árabes, os palestinos, os chineses, os americanos, os franceses, os africanos, os mongóis, todos os povos da terra, se quiserem participar desse povo novo chamado igreja, precisam crer em Jesus como Salvador. Esta é a boa nova do Novo Testamento. Esta é a boa nova da igreja. Esta é a boa nova da graça, que Deus abre as portas para qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer tribo, de qualquer língua, que participe hoje do seu povo, da noiva de Cristo. Israel é chamada da esposa de Deus. E no Novo Testamento, a igreja é chamada da noiva de Cristo. Quem quiser participar desta igreja, que é a noiva de Cristo, precisa crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Não importa se é judeu, se é árabe, se é japonês, se é brasileiro, se é francês, americano, canadense, africano, seja o que for. Qualquer pessoa que crê em Jesus hoje, ela é incluída neste novo povo de Deus, hoje, que se chama a igreja. Não significa que Deus ainda não tenha o que fazer com o povo de Israel, e nem com os povos árabes e com os outros povos da terra. O evangelho agora é pregado para todas as pessoas, e essa ordem que Jesus nos deu, para irmos a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Para que as pessoas tenham a oportunidade
de crer em Deus, entregar sua vida a Ele, através de Jesus Cristo, e ganharem a vida eterna com Deus. Essa é a igreja, esse reino espiritual, que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Vamos olhar um pouco então, cada um desses grupos. Primeiro, o grupo de Israel. Israel é uma nação semita, uma das muitas nações semitas, que significa que descendem de Sem, daquele filho de Noé chamado Sem, e que foi criada por Deus através de Abraão, que foi chamado especificamente para a missão de abençoar todos os demais povos e nações da terra. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18, está escrito assim: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. O povo de Israel se tornaria uma grande e poderosa nação. Isso é, em parte, uma grande verdade, inclusive nos dias de hoje, na nossa época. A bênção para todas as nações da terra também é uma referência ao nascimento do Messias Salvador, que viria da linhagem de Abraão, e que viria da linhagem de Noé, e que viria de um povo semita. E essa bênção do nascimento de Jesus, no meio do povo de Israel, também já abençoa muitas das nações do mundo, através da mensagem do Evangelho. Mas a bênção material de governo e prosperidade, que também vai alcançar todas as nações, não faz parte da mensagem do Evangelho, mas faz parte sim da missão que Deus deu para Abraão e toda a sua descendência. De qualquer maneira, em todos os ramos do conhecimento humano, Israel tem contribuído para o bem da humanidade. Mais do que qualquer outra nação da terra, eles têm produzido cientistas, escritores, médicos e gente na liderança do mundo para abençoar o mundo, como tem feito até os dias de hoje. Mas eles ainda sofrerão muito por causa desta missão, e antes que essa missão se cumpra na sua plenitude. Mas um dia ela será plenamente cumprida, porque a Bíblia promete isso. E se a Bíblia diz que vai ser assim, assim será, mesmo que a gente não compreenda. Se a gente crê ou não crê, não faz a mínima diferença. Deus disse que vai fazer e Ele vai fazer. A nossa opinião não importa muito para Ele. O fato é, fato, é que todas essas profecias ainda serão plenamente cumpridas. Vamos ver os gentios. Essa expressão da Bíblia, ela simplesmente se refere a qualquer pessoa que não pertence ao povo de Israel. Nesse sentido, a humanidade toda se divide entre judeus e não judeus. Por quê? Porque de todas as nações, Deus escolheu a nação de Israel para ser um instrumento de bênção para todas as outras nações. Então existe Israel e existe todas as nações. Não quer dizer que Israel é superior, que Israel é especial, não. É que Israel foi escolhido para ser um instrumento de Deus, para abençoar todas as nações da terra. Os gentios todos se desviaram do Deus verdadeiro e passaram a servir deuses falsos. E mais recentemente, Deus nenhum.
mas a eles seriam também anunciadas as boas novas do Evangelho. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim: as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou estas boas novas a Abraão há muito tempo, quando ele disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Essa é a bênção do Evangelho. Vejam que Paulo fala aqui, o autor de Gálatas, né? Fala da justificação dos gentios por meio da fé em Jesus. E ele liga essa boa nova da conversão à promessa feita por Abraão. Hoje, a bênção não é Israel. Hoje, a bênção de Deus para as nações somos nós, a Igreja de Jesus. E a nossa missão é cumprir o que Jesus nos mandou fazer: pregar o Evangelho a todas as nações, povos, línguas e tribos do mundo conhecido. Vamos falar sobre a igreja. A igreja é um povo criado por Deus na base espiritual da fé no Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa, gentil ou judeu, que reconhecer a verdade do Messias e colocar nele a sua fé, fará parte deste novo povo chamado igreja. Lá em Isaías 65, primeiro versículo, está profetizado isso. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Quando fala que o Evangelho vai ser pregado para os gentios. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, fala especificamente isso. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Gente, olhem para isso. Leiam o que está escrito. Não precisa interpretar, não, é só ler. Está escrito que tanto judeus como gentios hoje são unidos pela fé em Cristo Jesus a um novo povo, unidos à Igreja de Cristo. E essa é a nossa missão, essa é a nossa razão de ser: evangelizar judeus e evangelizar gentios, evangelizar palestino, evangelizar árabe, evangelizar índio, evangelizar esquimós, evangelizar em Nova York, em Londres, em Paris, evangelizar no Extremo Oriente, evangelizar na África, evangelizar o preto, o branco, o vermelho, o amarelo, de qual cor que queira ser. Esse é o papel da igreja: unir todos neste povo espiritual chamado igreja. Cristo é a única paz que vence definitivamente qualquer guerra. Judeus e gentios curtiram por milênios um ódio e uma inimizade estúpida. Mas agora em Cristo não há mais judeu nem gentio. Ambos se encontram aos pés da cruz como discípulos de Jesus. Deus é muito criativo. O que os homens não conseguiam fazer, Ele fez. Eles não conseguiam se entender, não conseguiam paz, não conseguiam se unir, não conseguiam andar juntos. E agora se amam, creem no mesmo Deus, se curvam diante da mesma cruz, adoram o mesmo Senhor, louvam juntos e fazem parte
do mesmo povo de Deus, chamado igreja. Agora são do mesmo povo, da mesma raça, da mesma nação espiritual. Por isso a igreja não faz acepção de pessoas. Agora prestem muita atenção. Eu vou pegar tudo isso que eu estou falando sobre as nações, hoje é para dar uma compreensão sobre as nações da terra. À noite nós vamos falar sobre como a profecia do futuro afeta algumas nações que existem hoje. Hoje. Nós vamos ver algumas não podemos ver todas, é óbvio, mas nós vamos ver algumas das nações que existem hoje. E como que a profecia afeta isso. Mas agora pela manhã, eu queria ressaltar para vocês, sem dúvida nenhuma, ao ler este livro, da primeira página até a última, tudo que Deus quer é mostrar o seu amor para os homens. Os homens criaram situações terríveis, como o dilúvio. Criaram situações terríveis, como a divisão dos continentes. Criaram situações terríveis, como a mistura de uma língua só, em muitos idiomas, de um povo só, em muitas nações. Viviam juntos, mas foram espalhados por todos os cantos da terra. O homem se meteu em muitas encrencas. E tudo isso aconteceu por causa do pecado do homem. Não foi por causa da ruindade de Deus. Foi sim por causa da justiça de Deus. Mas o amor de Deus continua manifesto a todos os homens, a todas as nações, a todos os povos da terra. Por isso eu quero abordar isso agora, de uma forma muito específica, e peço que vocês tenham compreensão deste conceito na sua própria vida. A igreja não é a favor de Israel e contra os gentios, especialmente árabes e palestinos. Eu vou repetir isso. Deixa eu tomar cuidado aqui, porque tem um degrau. Achei o degrau. Olhem só, vou repetir. A igreja é convocada a orar pela paz em Jerusalém. Se você quer orar pela paz em Jerusalém, você tem que orar pelos palestinos. Porque são eles que jogam bomba em Jerusalém. E se você quer mais do que isso, se você quer que os palestinos se convertam, ore por isso. Se você quer ajudar a enviar missionários para o mundo árabe, põe a mão no seu bolso e ajude missões entre os árabes, para que os árabes conheçam a Cristo. E para que eles entrem para a igreja, como nós, nossos irmãos em Cristo. Eu estive em Israel há poucos meses atrás. A Maldi, eu e o Marcos, a Cláudia e a Luísa, ficamos hospedados no Seminário Batista de Belém. Belém é uma cidade fora dos limites de Jerusalém e é uma cidade governada pelos palestinos. Palestinos. Muitos desses já jogaram bombas e já fugiram do exército de Israel. Mas muitos deles são membros das igrejas evangélicas da Palestina. Lá nesse seminário nós conversamos com o diretor. Ele nasceu em Jerusalém. Ele é de lá, mas ele é palestino. Ele é de família palestina. E ele é o diretor do Seminário Batista em Belém.
Os professores são palestinos, os alunos são palestinos, eles formam naquele seminário pastores palestinos que vão por toda a Palestina evangelizar os palestinos, para que eles se arrependam, para que eles creiam em Jesus, para que eles se convertam, para que eles amem a Deus, para que eles amem a Bíblia. Então, gente, tem como amar Israel e odiar os palestinos? Não, Deus ama todas as nações, Deus tem o propósito de salvar todos os povos e todas as pessoas. Nós, como igreja, nós não temos preferência, nós não amamos Israel mais do que amamos a Arábia Saudita, ou mais do que amamos o Irã. Nós sabemos que Deus tem um projeto especial para Israel, mas Ele tem para outras nações também. Eu vou falar disso hoje à noite. Vou falar como Deus protege as nações árabes. Vocês sabiam disso? Há muitas profecias bíblicas sobre as nações árabes. Deus vai protegê-los, Deus vai salvá-los, Deus vai chamá-los de meus povos. Que direito nós temos de fazer acepção de raças? Que coisa horrível isso. Nós não temos esse direito. A igreja ama indiscriminadamente homens e mulheres de todas as raças, povos, tribos e línguas. Mas não confundam profecia bíblica com o evangelho e com amor. Há muitas profecias para Israel, mas sabem o seguinte, vou dizer isso também. Hoje, eles calculam que tenha mais ou menos 10 ou 12 milhões de judeus lá na Palestina. Desses 10 ou 12 milhões de judeus na Palestina, nenhum vai para o céu se não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nenhum. Não adianta ter nascido em Israel, não adianta ter nascido judeu, não adianta ter sido circuncidado, não adianta dizer que é filho de Abraão. Hoje, para alguém ganhar a vida eterna, precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. O que ele disse? Eu sou o caminho, vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, irmãos? Não importa se é Israel, não importa se é palestino, não importa se é Jordânia, não importa quem seja. Essa é a verdade de Deus. As profecias vão se cumprir. Mas a verdade hoje, para nós como igreja, é essa. Nós devemos orar sim pela paz em Jerusalém e justamente por causa disso orar por todos os povos que estão ao seu redor. A igreja é chamada para ser uma luz no meio das trevas dessas nações. A igreja é um agente de paz no meio da guerra. Por isso Jesus mandou que a gente pregasse o evangelho a toda etnia, nação, tribo, povo e idioma, para que recebam o perdão dos pecados através de Jesus. E eu quero agora fazer a aplicação final. Eu vou ser mais específico ainda. Talvez você aprenda que você não pode discriminar nem árabe, nem palestino, nem qualquer outra raça. Mas talvez você discrimine algumas pessoas. Eu quero dizer isso. Discriminação, preconceito, racismo, segregacionismo ou qualquer outra atitude que menospreze qualquer pessoa por raça, cor, posição social, sexo, cultura,
posses, beleza física ou qualquer outro atributo é pecado. Pecado. Se você despreza o porteiro do seu prédio, porque ele não tem cultura, e ele é negro e ele é pobre, você está cometendo um pecado contra Deus, porque Deus o criou, à sua imagem e semelhança, e Jesus morreu na cruz para que ele fosse salvo, e para que ele ganhe a vida eterna. Se você despreza outros povos, outras raças, outras pessoas, se você considera a cultura europeia superior, se você respeita o francês porque ele é francês, o sueco porque ele é sueco, ou o americano porque ele é americano, você está errado. Porque todos eles, aos olhos de Deus, estão igualados num grupo chamado humanidade. Homens criados à imagem e semelhança de Deus. E qualquer discriminação que a gente faça, qualquer desprezo que a gente tenha, qualquer mal educação que a gente cometa contra qualquer uma dessas pessoas, nós estamos pecando contra Deus, o Criador de cada uma delas. Agora, talvez vocês pensem assim, o pastor está entusiasmado ali. Agora é argumento do pastor. Esquece o meu argumento e esquece o meu entusiasmo. Eu vou falar bem baixinho e vou falar bem calmo. Olha só. Vocês conhecem uma pessoa que fez isso? Ele comeu com pecadores. Ele tocou em leprosos de todo tipo de enfermos. Ele acolheu crianças. Ele atendeu mulheres. Ele recebeu os gentios odiados. Ele falou com samaritanos que eram desprezados. Ele deu como exemplo pessoas estrangeiras, mestiços, samaritanos, sírios fenícios e muitos outros. Ele não discriminou nenhum posicionamento político. Ser escravo ou doutor, para ele não fazia a menor diferença. De quem que eu estou falando? Quem é Jesus? Não é o nosso Senhor? Ele não disse para a gente viver como Ele. Ele não disse para a gente ter o coração dEle. Esse é o coração dEle. Esse é o jeito dEle. Esse é o amor dEle. Isso que Ele pediu para nós fazermos. Se você discrimina alguém, pare hoje de fazer isso, você está pecando contra Deus. A bênção de Deus não está com você. Pare hoje. Respeite todas as pessoas. Todo ser humano merece o respeito da dignidade de ter sido criado por Deus e amado por Deus, ao ponto de Jesus ter morrido na cruz para que ele seja salvo. Você não conhece ninguém, por mais desprezível que seja, a quem Jesus não está estendendo a mão e convidando. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não somos seguidores de Cristo? Então devemos observar os seus ensinos e imitar as suas atitudes. Seja um bom discípulo de Cristo. Saiba fazer distinção entre as nações, como a Bíblia ensina, mas, sobretudo, amem a todos, façam o bem a todos e nos ajudem, como igreja, a pregar o Evangelho a todos os povos do mundo, a todas as raças, tribos e línguas, até os confins da terra, até que o nosso Senhor Jesus volte. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Eu gostaria de desafiar você a fazer a sua oração.
Diga para Deus da sua disposição de realmente obedecer o que a Bíblia diz, de seguir o ensinamento bíblico. Pare de ter atitudes orgulhosas, desprezíveis, erradas, pecaminosas contra Deus e contra o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. E ame a Deus acima de todas as coisas. Diga isso para Ele. Senhor, toma-nos em Tuas mãos e cumpra em nós a Tua missão como igreja, de evangelizarmos todos os povos da terra, a começar aqui na nossa Jerusalém. É o que pedimos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Muito obrigado.